Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus nesta manhã. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por estar aqui e a minha palavra é gratidão. Eu quero trazer uma reflexão sobre a igreja, lugar de esperança e restauração, não de feridas e condenação. Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas se afastam das igrejas, não por falta de fé, mas por terem sido feridas dentro delas. A igreja foi chamada para curar, para acolher, para restaurar, mas em muitos púlpitos se ouve mais pauladas do que palavras de vida. Jesus nunca veio para esmagar o caniço quebrado, mas para restaurá-lo. Isaías capítulo 42 e o versículo 3, Mateus capítulo 12 e o versículo 20, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 10 e versículo 19. Qual é a missão da igreja? A igreja é o corpo de Cristo, 1 Coríntios capítulo 12 e 27. E se Cristo é amor, graça e compaixão, a igreja precisa refletir o mesmo caráter, que é o caráter de Jesus. Quais são as funções principais da igreja? Anunciar boas novas aos quebrantados, anunciar salvação, anunciar a palavra de libertação, palavra de restauração, curar os feridos, porque muitas pessoas estão feridas, muitas pessoas procuram a igreja justamente porque o coração está abatido, o coração está ferido. E ao chegar na igreja e ver um pastor falando de situações, se você não quiser mudar, então que você saia, que tipo de pastor é esse? Que tipo de igreja é essa? Em que o pastor se considera o dono da razão, o dono da situação, o centro da espiritualidade, e se exemplifica como tal, exigindo que os fiéis cumpram regras, cumpram mandamentos que nem ele mesmo pode levar. A função da igreja é libertar os cativos do pecado e da culpa, e não colocar mais culpa na pessoa, não colocar mais uma carga na pessoa. Jesus, ele nos convida à restauração, ele nos convida à mudança, mas com amor. E a missão da igreja é anunciar o perdão e a reconciliação com Deus. Aí você chega em uma igreja e o pastor diz, se você não se enquadrar aqui dentro, saia daqui. Gente, pelo amor de Deus, a palavra do Senhor nos diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Quando o púlpito se torna um cajado de pedra, infelizmente alguns líderes confundem exortação com humilhação. A exortação bíblica é feita com amor, visando a correção e o crescimento espiritual. Mas a humilhação destrói, fere, afasta as pessoas do altar. Paulo disse, as vossas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, Colossenses capítulo 4, versículo 6. Jesus usava palavras firmes com os fariseus, os religiosos duros de coração, mas com o povo simples, ferido e pecador, ele usava palavras de compaixão e palavras de perdão. A igreja, ela é como um hospital espiritual. A igreja não é tribunal de condenação, ou seja, não deve ser. É hospital de almas. O médico não expulsa o doente, ele trata. E o pastor não deve expulsar o pecador, mas restaurá-lo. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. A igreja saudável é aquela que acolhe os feridos, ensina com amor, corrige sem destruir e mostra que sempre há esperança em Cristo. A igreja, ela tem a palavra que cura. Quem ocupa o púlpito de uma igreja deve falar palavras que tragam esperança.
A palavra que vem de Deus edifica, consola e exorta. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. E esses três pilares devem estar presentes em cada sermão: edificar, que é levar a pessoa ao fortalecimento da fé; consolar, aliviar o coração cansado. As pessoas estão cheias de problemas, as pessoas estão procurando um refúgio. E chega em um local em que ela encontra palavras de julgamento, palavras de condenação. Que tipo de igreja é essa? Os três pilares devem estar presentes: edificar, consolar e exortar. Exortar é corrigir com sabedoria, corrigir com amor. Se o púlpito não cura, ele fere. E Deus nos chamou para ser a voz da esperança, não voz de acusação. E nós precisamos ver que a Igreja de Cristo precisa voltar à essência do Evangelho. A essência do Evangelho, que é o amor. O mundo já está ferido e sufocado o suficiente. O que as pessoas precisam é dar um abraço, não de um empurrão, porque o amor cobre multidões de pecados. Que cada líder, que cada pastor, que cada membro se pergunte: minhas palavras curam ou machucam? Se formos fiéis em transmitir a graça do Senhor, em transmitir a esperança do Senhor, veremos vidas sendo transformadas e não afetadas. Vidas transformadas pelo poder do Senhor, vidas transformadas pelo poder de Deus. E como eu posso produzir uma palavra de esperança? Como eu posso levar uma palavra de esperança para as pessoas? Eu preciso ter amor em meu coração. E como produzir essa esperança? Comece com o coração certo. Antes de você preparar o seu sermão, busque a direção do Espírito Santo. A palavra de esperança nasce de um coração que primeiro foi consolado por Deus. Bendito seja Deus, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 4. Quando nós estamos pregando para um público, o público é diversificado. Cada um com os seus problemas, cada um com as suas situações, cada um com as suas dificuldades. Pergunte-se a si mesmo: o que Deus tem feito por mim? Que experiências posso compartilhar para fortalecer o outro? E o púlpito não é um lugar para eu me mostrar o santarrão, o autossuficiente, como uma pessoa que não erra, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra mais profunda é aquela vivida e que deve ser pregada com amor. Portanto, o líder, o obreiro, o pregador deve buscar a inspiração da palavra de Deus. Toda palavra de esperança tem base nas promessas divinas. Escolha um texto que realmente ele tenha a condizer com a necessidade do povo. Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Salmo 34, versículo 18, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Jeremias 29:11, eu é que sei o que penso a respeito de vós. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Portanto, eu preciso, na realidade, levar uma palavra de esperança, levar uma palavra de consolo. Depois que você escolheu o texto, apresente de uma forma maravilhosa. Todos nós enfrentamos dias difíceis, todos nós enfrentamos dias tenebrosos, mas são nesses dias em que Deus está presente em nossas vidas. E quando nós vamos a uma igreja para cultuar, nós vamos para buscar uma palavra de esperança, não uma palavra
de repreensão, não uma palavra que venha nos trazer acusação. E a voz da esperança nunca acusa. A voz da esperança nunca condena. A voz da esperança nunca despreza. E nós precisamos realmente ter essa esperança em nossos corações. Deixar que o Espírito Santo opere na vida da igreja. E hoje o Senhor, Ele nos diz que há um novo começo, há uma nova esperança. As lágrimas que caem hoje no chão não são desperdiçadas, porque Deus as colheu e vai transformar essas lágrimas em uma colheita de vitória. Levante-se, respire, confie em Deus, porque Deus Ele não terminou a obra em você. Ele não terminou a obra em nossas vidas. Então, o púlpito não é lugar de palavras condenatórias. O púlpito é um lugar de palavras de consolo, de palavras de esperança. Isso é uma verdade espiritual muito forte. O púlpito é um altar da graça de Deus, de graça. Não deve ser um trono de julgamento. O púlpito não é lugar de palavras de condenação, queridos. O púlpito é o lugar onde Deus fala ao seu povo por meio dos seus servos. Mas, infelizmente, muitos têm usado este espaço sagrado para ferir em vez de curar. O púlpito não foi dado para acusar, mas para anunciar boas novas. Jesus não subia para condenar, mas para libertar. Porque Deus me enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Se até Jesus, o único sem pecado, não veio para condenar, como nós ousamos usar o púlpito para fazê-lo? O púlpito representa o altar da palavra, o lugar onde o céu toca a terra por meio da mensagem divina. Sua função na realidade é edificar, é consolar, é transformar a pessoa. E Jesus pregava com autoridade, mas sua autoridade nascia do amor, não da raiva. Ele confrontava o pecado, mas abraçava o pecador. A mulher adúltera, ele disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ao ladrão da cruz, ele afirmou: hoje estarás comigo no paraíso. O púlpito que imita Jesus é aquele que oferece perdão e não pedras. Porque as palavras, elas têm um poder muito forte. As palavras têm o poder de curar ou têm o poder de matar. Quando o pregador fala movido pela ira, ele fere. Mas quando ele fala movido pelo Espírito Santo, ele restaura. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O povo que vem à igreja já traz o peso da vida, as lutas, as dores, as decepções, as amarguras. Eles não precisam mais de culpa, eles precisam de esperança. E o evangelho é boa notícia. Se o púlpito não transmite boas notícias, não transmite perdão, não transmite reconciliação, não transmite uma nova chance, uma nova oportunidade, então ele não está pregando o evangelho de Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías capítulo 61, versículo 1. Porque o Senhor me ungiu para reconciliação, para pregar boas novas aos quebrantados. E a função do púlpito é levantar, é anunciar a graça que levanta, não a culpa que oprime. Portanto, queridos, o púlpito é o eco do coração de Deus. E o coração de Deus sempre diz: venha como está, porque eu preciso mudar a tua história. Por isso o púlpito não é de palavras condenatórias, mas redentoras. É o lugar onde a voz do céu se manifesta para lembrar a todos. Há esperança para os feridos, perdão para o pecador e recomeço
para quem caiu. Portanto, o que nós precisamos é de palavras de esperança, palavras de exortação, palavras de edificação, não palavras assim. Se você não quiser mudar, a porta de sair da serventia da casa. Você pode sair deste local. Gente, igreja é lugar em que as pessoas ali estão buscando um apoio, buscando uma palavra de restauração. E um pastor, ele é uma pessoa pecadora igual a qualquer pessoa. Ele não deve estar pregando, acusando o fulano. Ele não deve estar pregando, dizendo, olha, se você não se converter, você vai para o inferno. Na realidade, nós sabemos disso. Precisamos de conversão, precisamos de mudança. Mas fica a dica. Se você é um obreiro, se você é uma missionária, se você é uma pastora, pregue palavras de restauração, não palavras de condenação. Eu, atualmente, tenho um ministério online, prego através da internet. E prego palavras de edificação, palavras realmente de redenção, palavras de cura. Porque eu sou pecador igual você é. Todos nós somos pecadores. Não é pelo fato de você ter um título de pastor, de missionário, de obreira ou de obreiro, que você é melhor do que as pessoas. Não. Ninguém é melhor do que ninguém. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos vocês.